Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesan. Boa tarde a todos. Meu nome é Rogério, sou coordenador de marketing de produtos do Grupo Marquesan. O Grupo Marquesan ele é composto de duas grandes marcas de implementos no mercado agrícola. A Tatu, no qual nós temos um foco voltado para preparo de solo, plantio e colheita de grãos, e a marca Sivemasa, que também tem esse viés no seu DNA de preparo de solo. Porém, essa marca e esse preparo de solo ele tem uma vertente muito mais ligada ao setor canavieiro e ao setor de reflorestamento. Então, a marca Sivemasa não está tão ligada à agricultura de cereais e sim no setor canavieiro. Porém, quando nós falamos de preparo de solo, independente da marca, nós temos os dois produtos para entregar a solução de preparo de solo para o agricultor. Com base nessas duas marcas e num portfólio gigantesco de produtos para atender todas as demandas de tratores existentes no mercado e todas as necessidades de movimentação de solo, correção de solo e manutenção deste solo através de práticas conservacionistas, nós vamos introduzir o Alexandre, o nosso especialista, o supervisor de vendas da marca Sivemasa, que vai falar sobre alguns produtos e algumas práticas para que o agricultor consiga atingir a especificação técnica de acordo com o manejo de solo que ele precisa. E na sequência, eu falarei um pouco sobre plantadeiras e sobre esta vertente hoje no mercado muito ligada à mobilidade dessas plantadeiras que, no decorrer do período desses últimos anos, nós tivemos uma necessidade de que as máquinas ficassem maior para atender uma janela de plantio tão curta, mas nós temos um gargalo que é a questão da logística dessas máquinas. E aí entra toda a proposta dos produtos com uma mobilidade. Para isso, são projetos específicos, robustos, para que a gente possa manter a plantabilidade aliada a uma logística, uma dinâmica de deslocamento dessas máquinas nas lavouras, sem perder o viés inicial, que é ter uma máquina de alta produtividade e alta qualidade de plantio. Então, ligado à base de um plantio, nós temos que ter o quê? Um solo preparado. Dentro dessa especificação, dessa necessidade de um solo com uma correção perfeita, com um entendimento sobre essas práticas conservacionistas, eu vou pedir para que o Alexandre faça uma apresentação de alguns produtos, de algumas ferramentas que nós possuímos para que você, produtor, consiga fazer o seu perfil de solo, fazer as práticas conservacionistas, utilizando as ferramentas corretas para esta ação. Tá? Então, eu peço para que você, Alexandre, faça uma breve apresentação sobre 2 ou 3 produtos que nós temos dentro desse portfólio que atende todas as necessidades agronômicas e demandas de potência disponíveis no mercado. Ok? Ok. Obrigado, Rogério. Um prazer falar um pouquinho sobre a Sivemasa e sobre o nosso portfólio de produto, né? Pelo menos alguns desses implementos que temos no nosso portfólio. Nós temos um portfólio bastante grande e muito voltado para preparo, conservação ou, como alguns dizem, sistematização diária, né? É uma linha já bem tradicional, né? Eu acho que todo agricultor, principalmente aquele agricultor mais voltado para o setor
cana ou outros setores onde tem uma demanda por preparo de solo em larga escala, um preparo de solo mais pesado, conhece a Civemasa. E vamos aqui, então, falar sobre basicamente três produtos que a gente traz como destaque, né? E que vem se solidificando ao longo, nos últimos 2 anos, 3 anos, em função de algumas demandas que vêm aparecendo aí, justamente no tocante a um preparo do solo, buscando uma produtividade melhor, buscando um perfil de solo um pouco mais profundo, trabalhar um pouco melhor esse solo. Bom, dentro de 3 produtos que a gente traz em destaque, eu vou começar a falar de uma linha de subsoladores, né, que a Civemasa tem uma linha completa já e vem evoluindo essa linha ao longo desses últimos anos, né? Então, hoje nós temos no nosso portfólio uma linha de subsoladores que atendem tratores a partir de 120 CV até 600 CV, né, 600 HP. Temos dentro dessa linha de subsoladores para subsolagens leves, subsolagens moderadas e subsolagem super pesada. Né? Essa super pesada sempre mais voltada para o setor cana, né? Existe uma exigência em subsolagens um pouco mais profundas, 50, 55 centímetros, e já uma subsolagem intermediária ali para 40, 45 de profundidade, onde a gente tem um mix também de subsoladores que atendem, né? Então, a se destacar essa nossa linha de subsoladores. Em destaque também nós temos uma linha de terraceadores que vem de encontro com aquilo que o Rogério tinha falado nessa questão de um bom preparo de solo. Tudo começa no preparo de solo, tudo começa no solo apto a receber aí a semente, né, para iniciar o ciclo da vida ali. Então, nós temos uma linha de terraceadores que vão de encontro, por exemplo, com conceitos de conservação do solo, conceito de preservação do solo, né, e aliado a uma necessidade de aproveitamento de área, a uma necessidade de redução de custo operacional, há uma necessidade ali de um aproveitamento maior da área em termos de produtividade de maquinário também, né? De você conseguir fazer mecanizado toda a sua área de plantio ou mais próximo do 100%, né? Então, nós temos aí essa linha de terraceadores, basicamente hoje, terraceadores para base larga, né? Nós temos a maior linha do mercado, né? Eu diria a maior linha do mundo, né? Nós temos terraceadores hoje que atingem até para perto de 20 metros de base, de terraço base larga, né? Então é muita coisa, né? Você com um terraço de 20 metros de base, você praticamente coloca sobre ele quase todas as plantadoras disponíveis aí no mercado, né? Você consegue andar em linha sobre ele, como também consegue cruzar esse terraço, e aí a gente chama de uma configuração de terraço passante, né? Você consegue cruzar plantando. Esse tipo de situação, você, com terraço base larga, você aumenta assim, o horizonte de possibilidades, né? Praticamente mecaniza 100% da área. Uma outra categoria de implementos que eu gostaria de destacar, né? E ao longo dessa janela que se inicia agora aí de outubro, que é o preparo mais evoluído, o preparo mais intenso, né? Começam as chuvas, tanto para culturas cerealistas, culturas de cereais, né? Quanto para a cana também que se inicia. Nós temos um produto que a gente está trabalhando bem forte ele, né? É um produto que é uma grade, então quando a gente fala é uma grade que a gente vai trazer ao mercado, grade é uma coisa bem antiga, uma coisa tradicional, né? O que tem de novidade em uma grade, né? Na verdade, é uma grade que traz um conceito diferente. Nós estamos trazendo e trabalhando essa grade, esse modelo de grade, pensando em perfil de solo, né? Só assim uma introdução, eu não sou especialista em nutrição do solo, mas a gente procura ser especialista na ferramenta que auxilia o agricultor a buscar essa melhor nutrição, né? O que essa grade tem de diferencial? Bom, a grande demanda hoje no mercado seria o tal do perfil do solo,
que nada mais é do que eu corrigir o meu solo o mais profundo possível, né? Possivelmente, ou na grande parte, com incorporação de corretivos, né? A gente está falando aí de calcário, em grande parte, e eu preciso incorporar esse calcário o mais profundo possível, de uma forma mais homogênea possível, ou seja, eu tenho que misturar bastante esse calcário, e no perfil todo, se eu vou trabalhar com 30, com 40, eu quero que esse calcário esteja o mais distribuído possível, mais misturado com esse solo. A gente sabe a deficiência e a deficiência mesmo, né, que o calcário tem em se deslocar no solo, a questão da reação química dele é mais lenta, o deslocamento é mais lento, né? Então, quanto mais misturado ele tiver com o solo, melhor. E a questão da profundidade é importantíssima, né? Então, existem N ferramentas no mercado que o agricultor vem se buscando em alguns testes, inclusive, conseguir chegar nessa incorporação de calcário numa profundidade adequada, ali perto dos 40 de profundidade. Então, a gente tem uma segmentação do mercado que busca através de arados, nós temos uma outra parcela que estão aí buscando alguns equipamentos que já acabam aplicando esse calcário em profundidade. E o que nós trazemos com essa grade? Mais uma opção, né? É uma grade diferente, eu falei bastante da grade, eu vou explicar um pouquinho o que é essa grade. É uma grade que tem disco de 42 polegadas, né? Então é um disco, é o maior disco do mercado hoje aí em dimensionamento, né? E aliado a uma outra característica, que é o espaçamento entre esse disco. Então, são duas características, o espaçamento entre o disco, que é acima de 500 milímetros, aliado ao tamanho desse disco, que é 42 polegadas, faz com que eu consiga incorporar esse calcário de uma forma nominal em 39, 40 centímetros. Isso de forma testada. Nós testamos isso, estamos trabalhando isso em campo, né? Acompanhando isso em campo em alguns clientes que estão fazendo esse perfil, e a gente consegue com essa grade, é óbvio, dependendo de algumas condições de solo, o solo também tem que estar propício a esse tipo de trabalho, né? Como todas as outras ferramentas, mas a gente consegue com essa grade fazer uma incorporação de calcário a 39, 38, chegando a 40 centímetros. Mas nessa faixa é garantido, de 38 a 40 centímetros. Então, eu consigo, com um implemento que é muito simples, um implemento que é bastante tradicional, que não tem grandes dificuldades em termos de utilização, é muito prático, é muito fácil a manutenção, muito fácil o ajuste. O operador, obviamente, vai ter muita facilidade em trabalhar, porque já é um implemento bastante conhecido. Eu consigo, com esse implemento, fazer um perfil de solo a quase 40 de profundidade, 38, 40, versus outros equipamentos, né? E eu tenho algumas vantagens quando eu comparo essa grade para perfil com outros equipamentos. Uma das vantagens é a questão do custo operacional por hectare. Eu não vou falar em valores aqui, eu acho que não cabe a mim, eu acho que cada empresa e cada agricultor tem o seu custo, tem o seu centro de custo, mas eu vou falar a unidade universal, né? O que todo mundo conhece, que é hectares hora. Então, assim, implementos como arados, que nós, inclusive, da Civemasa, temos, né? A produtividade, o rendimento de um arado para fazer um trabalho de incorporação de solo nessa profundidade é na casa de 0,9, 1 hectare por hora. Com essa grade, nós, de média, conseguimos trabalhar na casa de 1,6 a 1,8 hectare hora. Então, só aí nós temos quase 100% ou 90%, 80%, 90% mais rendimento em termos de hectare hora, utilizando uma grade versus um arado, né? Mas a grade substitui o arado em todas as situações? A pensar e a desenvolver para cada situação. Existem situações que nós vamos precisar do arado. Existem situações que a grade vai substituir de forma excelente. Ou seja, não existe receita para preparo de solo. Para cada situação vai depender uma ferramenta e vai demandar uma ferramenta, né? O que a gente gostaria de trazer é justamente essa reflexão e essa informação. Nós temos as ferramentas a se obter. Então, nós temos a grade e nós temos o arado.
como temos o subsolador, né? Então, dentro desse nosso portfólio de produtos, o que é bacana é isso, a gente consegue colocar para o agricultor o opcional de ele modelar qual produto melhor atende àquela necessidade. Bom, basicamente era isso que eu gostaria de estar passando, né? O tempo é curto, a gente precisa fazer um resumo, mas vamos lá, Rogério, volto com você. Bom, dando sequência no perfil de solo que o Alexandre nos explanou sobre algumas ferramentas, vale lembrar que são práticas conservacionistas e todo agricultor ele tem que utilizar dessas práticas, porque o que vai perpetuar o plantio nas áreas será sempre o manejo de solo. E um bom manejo de solo, independente do tipo de cultura que você for colocar sobre este solo, sobre esta superfície, ele precisa desta cama muito bem preparada, tá? Com uma boa correção de solo, com uma boa subsolagem, com uma escarificação que acontece bem em plantadeiras, né? Em áreas de plantio de cereais, os famosos terraços, para que a gente tenha uma retenção, uma contenção desse volume de água, e a gente tem essa superfície sempre preservada. Superfície preservada para quê? Para que a gente possa trabalhar com máquinas, e essas máquinas cresceram, e ao crescerem, elas passaram a ter algumas demandas. As plantadeiras, elas possuem recursos, dispositivos e opcionais que favorecem qualquer situação de plantio, independente do tipo de área. Nós temos todas as máquinas que o mercado nacional precisa, com todas as opções para se trabalhar essa ferramenta de solo e os dispositivos de semente, para que nós possamos ter uma plantabilidade com alta qualidade, eliminando o coeficiente de variação e entregando a melhor solução de plantio. O que aconteceu com as plantadeiras nos últimos 10, 12 anos? Inicialmente elas cresceram. Na sequência, nós precisamos colocar recurso nessas máquinas para que elas pudessem se moldar à topografia do solo. Então, não foi simplesmente fazer com que a máquina passasse a ter um tamanho maior. Nós começamos a particionar essas máquinas, fazendo máquinas de chassis rígidos para chassis com uma articulação ou com duas articulações, que no nosso portfólio são as máquinas dual ou as máquinas trio. Bom, uma vez que você tem um chassi que consegue se moldar à irregularidade do solo, porque nós temos grau de declividade, irregularidade e rugosidade. Então, a rugosidade e a irregularidade são compensadas por dois fatores em uma plantadeira. Você tem um chassi com articulação e você ter linhas pantográficas. Essa evolução aconteceu nos últimos 10, 12 anos. O que aconteceu nos últimos 2, 3 anos? Estas máquinas tiveram a necessidade de diminuir a sua largura, não para plantio, e sim para transporte. E aí entra a mobilidade. Há aproximadamente 3, 4 anos, nós viemos com base em um pensamento de projetos para que nós tivéssemos uma família de produtos que atendesse esta demanda. E que demanda é essa? Quando a gente fala de logística de transporte, uma coisa é você deslocar essa máquina de uma fazenda para outra, de um município para outro. Outra coisa é você fazer um deslocamento dentro de talhões na mesma propriedade ou de uma propriedade para outra, mas em estradas rurais. E aí entra uma situação de qual é o limite ou o que temos de largura disponível para a gente fazer essa mobilidade. Nós entendemos que para atender tanto a demanda de logística rodoviária como uma logística em áreas menores, porque quando nós falamos de talhões aqui no sul e no sudeste, nós não estamos falando de áreas rurais com estradas que têm 7, 8 metros de carreadores.
Não é esta a realidade. Quando nós vamos lá para o Cerrado, nós passamos a ter abertura de áreas com essa logística um pouco mais disponível, né? Nós temos 7, 8 metros de carreadores. Então, qual era a demanda principal? Ter máquinas que passassem em uma porteira de 3,5 metros, que conseguisse ser deslocada através de uma prancha rodoviária com 3,20 metros. Então, o 3,2 metros de largura foi o nosso gatilho para que a gente começasse a pensar em produtos que tivesse 3,20 metros de largura de transporte. Para isso, nós começamos a desenvolver as plantadeiras na versão de chassi articulado, com 3 articulações no chassi, e que essas articulações nos permitissem fazer módulos laterais articulados para que a máquina ficasse com 3,20 metros. E nós conseguimos isso, apresentamos esse produto no mercado, introduzimos no mercado este ano de 2021, que o produto é o ZAP 3200, plantando adubo e plantando semente, iniciando com um projeto de 12 linhas até 17, que é o primeiro chassi que nós disponibilizamos no mercado. Já estamos disponibilizando as máquinas para até 21 linhas, e em 2022 apresentaremos as máquinas com 25 linhas de adubo plantado, todas com 3,20 metros de largura de transporte. Então, nós conseguimos trazer o nosso melhor dentro de um projeto de mobilidade, aonde o agricultor não tenha que desmontar nenhum componente da máquina para que a máquina fique com 3,20 metros de largura de transporte, dentro de uma vertente que na situação de plantio ela é precisa e na situação de transporte ela é perfeita. Uma máquina perfeita para ter deslocamento em áreas de carreador estreito, passar em qualquer porteira e entrar num caminhão prancha que possa ser transportado com 3,20 metros, sem você ter nenhuma necessidade de desmontar nenhum componente dessa máquina. Então, nós conseguimos desenvolver uma família de produtos, não é um produto específico, é toda uma família que a gente estará apresentando no mercado dentro dessa situação de mobilidade, com 3,20 metros para uma logística de transporte adequado à nossa realidade, tanto rodoviária como em estradas rurais, ok? Bom, a gente fica por aqui em nome do Grupo Marquesan, das marcas Tatu e da marca Sivemasa. Agradeço também ao Alexandre pela experiência, por passar um pouco desse conhecimento que ele tem sobre o mercado e sobre o portfólio de produtos. E em meu nome, em nome de todo o departamento comercial, departamento de marketing da empresa, nós temos uma equipe que está em campo, equipe técnica e uma equipe comercial pronta para atender todas as necessidades de vocês, agricultores. Consulte-nos através da nossa rede de concessionários, a nossa equipe de vendas, para que a gente possa tirar as suas dúvidas, fazer uma visita, tomar um café na sua propriedade e atender entender todas as necessidades e conseguir entregar um produto que entregue uma solução para vocês em preparo de solo, plantio, colheita. Nós estamos sempre à disposição. A casa de vocês, sempre que puder, façam-nos uma visita. Nós estamos aqui em Matão e aguardando o AgriShow presencial para que a gente possa ter um contato mais próximo e voltar à nossa normalidade, ok? Muito obrigado pela oportunidade e estamos sempre à disposição. Aquele abraço.